a fé e a confissão da palavra. Quando nós falamos confissão, não é a confissão que as pessoas estão habituadas, né, com a confissão da Igreja Católica Apostólica Romana, em que você confessa diante de um homem os seus erros, as suas falhas, e ele vai então atribuir a você uma penitência. Não. Nós vamos hoje aprender acerca da fé e da confissão. Falar de acordo com os oráculos de Deus, falar de acordo, em conformidade com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, e nós temos que usar a palavra o tempo todo. A palavra precisa estar nas nossas bocas, nos nossos lábios, assim como ela já está no nosso coração. Tem uma palavra que, entre tantas da Bíblia, que me agrada muito, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você não precisa muito tempo com uma pessoa para você descobrir o que está no coração dela. Basta às vezes poucos minutos, pelo jeito que a pessoa fala, pela forma com que ela fala, você naturalmente já consegue entender o que está no seu coração. E a confissão da palavra, esse viver por fé, diz muito da forma com a qual nós nos relacionamos com a palavra de Deus. De que maneira a palavra está presente na sua vida. Porque quanto mais presente a palavra estiver na sua vida, na sua mente, no seu coração, mais aquilo que você fala vai reverberar a palavra de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Senhor Jesus, eu mais uma vez me coloco como um porta-voz da tua palavra. Eu sei que a mim não compete, Senhor Jesus, convencer ninguém. Isso não é um atributo meu. Pelo contrário, é um atributo do teu Espírito. É o teu Espírito quem convence, é o teu Espírito quem nos inclina para compreendermos verdadeiramente o que o Senhor quer nos falar. E nesta noite, eu quero apenas ser um porta-voz, uma ferramenta, um instrumento nas tuas mãos, em favor do seu povo, para que esta palavra, Senhor Jesus, caia em boa terra, num terreno, Senhor Jesus, num solo fértil, frutífero, que esta palavra possa germinar e que essa palavra possa dar frutos e que esses frutos permaneçam em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, Pai, fale agora, sonde agora os nossos pensamentos, os nossos corações, e que o Senhor fale, Pai, poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Eu gostaria de iniciar esse momento do nosso culto, da nossa mensagem, falando um pouquinho do que aconteceu na dispensação da lei. Porque durante muitos anos, na dispensação da lei, no período mosaico, ou seja, no momento em que o povo judeu vivia debaixo dos 613 mandamentos e ordenanças da lei judaica, ali havia uma obrigatoriedade que eles cumprissem, todos os rituais da lei. E a gente percebe, ao ler a Bíblia Sagrada, que nesse período da lei mosaica, todos os grandes milagres, eles aconteciam de forma muito isolada. Por exemplo, quando Elias ora com instância, e não chove, quando Elias depois ora, e a Bíblia diz que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, e ele ora, e vem chuva, ou o próprio Moisés,
no Êxodo, quando eles estão ali diante do mar, e eles estão ali num lugar extremamente rochoso, montanhas por todos os lados, não tinha para onde fugir, o mar na frente, Faraó com a sua comitiva vindo atrás, e ali você sabe, Deus usa Moisés dizendo, diga ao povo que marche, ele coloca ali o pé na água, o mar se abre, eles passam a seco. Então todos esses grandes milagres relatados na Bíblia Sagrada, sempre por trás de um grande milagre havia ou um líder instituído ou levantado por Deus para conduzir um povo, a nação, ou um profeta, né? E sempre acontecia o milagre por intermédio de alguém específico, ou seja, um profeta, alguém usado por Deus, e através daquela pessoa, algo sobrenatural ou coisas sobrenaturais acabavam acontecendo. Porém, quando vem Jesus, o período de Jesus, Cristo nos dias da carne, ele já começa a mostrar e revelar que depois da sua partida, depois da sua morte, ele enviaria o Espírito Santo e todos nós teríamos a capacidade de fazer as obras que ele fez e obras ainda maiores. Era uma grande novidade, porque para todos eles um milagre, um expulsar de demônio, era algo espantoso. Haja vista quando Jesus expulsa um demônio, eles falam assim, o que é isso? Quando ele para o vento, a tempestade, os próprios discípulos que andavam com ele disseram assim, quem é esse? Quem é esse? Que os ventos lhe obedecem, o mar lhe obedece. Então assim, os próprios discípulos que andavam com Jesus ficavam perplexos quando ele em algum momento fazia alguma coisa, e ele já dava sinais, ele já dizia isso claramente, que através do nome dele, nós faríamos as obras que ele fez, e obras ainda muito maiores. Então quando Jesus estava anunciando que nós teríamos uma arma disponível, que seria a nossa fé, isso causou, por parte daqueles que seguiam Jesus, um certo espanto, né? Eles ficaram um pouco espantados quando Jesus começou a falar algumas coisas para eles, ou eles começaram, por andar com Jesus, eles começaram a ver que Jesus fazia algumas coisas que não era normal, né? Não era algo corriqueiro, não era algo que eles estavam habituados constantemente a ver. Pelo contrário, um desses fatos é narrado em Marcos, no capítulo 11, versículo 20, que diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, olha como eles ficavam perplexos, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes, e será assim convosco. Jesus passa um dia antes, né, você conhece esse texto, e ele vê uma figueira, ele está com vontade de comer um fruto, ele vai até lá e não tem figo. E ele olha e diz, para que uma figueira se ela não tem figo? Para que uma árvore se ela não dá fruto? A árvore tem que dar fruto. Ele diz, olha, você não tem fruto, está amaldiçoada, seca. No dia seguinte ele está retornando pelo caminho, Pedro fala, e a figueira que ele amaldiçoou? Pedro vai conferir, está seca. E ele olha, tira a terra, vê que a raiz está seca, ele diz, meu Deus, o que é isso? E ele fala, mestre, aquela figueira, e Jesus fala, olha Pedro, eu estou te anunciando como vai ser, eu estou te mostrando que a nossa relação a partir de agora não vai ser mais como antes, em que por intermédio de um profeta, por intermédio de um líder, por intermédio de um homem só, de alguém específico, algo sobrenatural acontecia. A partir de agora, a partir da minha partida, a partir da minha morte, a partir da minha ressurreição, haverá este mesmo poder na vida de vocês se vocês crerem. Então o que nós precisamos entender? Qual lição que nós devemos extrair daqui? É que hoje a nossa relação com Deus, ela é totalmente espiritual. Não é mais uma relação por base de amuletos, por base de algumas coisas, que ainda a gente vê hoje, essa coisa, esse mercantilismo, é assim que fala,
mercantilismo dentro da obra de Deus. Porque hoje, né, eu me recordo, quando garoto, e fui algumas vezes na Basílica da Aparecida com a minha mãe, e eu me recordo que a minha mãe chegava lá e havia uma sala que tinha vela, vela com formato de cabeça, vela com formato de pé, tinham todos os tipos de coisas que as pessoas acreditavam que aquilo ali de alguma forma produzia um milagre na sua vida, né? Como hoje milhares e milhares de cristãos católicos ainda acreditam. E aí as pessoas, ali se vende de tudo, uma fita para você colocar no braço, para proteção, um santinho para você colocar na carteira, entre tantos outros amuletos. Não é o que eu quero falar. O que eu quero que você entenda é que durante muito tempo, a nossa relação com Deus parece que ela é na base do sacrifício, da obra, da nossa força, do nosso empenho, da nossa capacidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a nossa relação com Deus, ela hoje é 100% espiritual. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, é aquele que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E lá em Marcos, agora no versículo 15, um pouquinho mais adiante, ou aliás, um pouco antes, diz assim: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, olha o que Jesus fez, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas, e olha só o que eles fizeram, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então perceba que houve um momento que Jesus se depara com um pouco do que nós estamos vivenciando hoje dentro da obra de Deus. Com todo carinho, com toda a responsabilidade que me cabe, hoje a gente vê muito disso dentro da igreja evangélica, parece que virou um mercado de venda dentro da igreja, da mesma forma que acontecia no passado, né? Hoje você vê isso dentro da obra de Deus, se vende de tudo em nome da fé, né? Se tem um problema no casamento, se vende uma rosa ungida, se vende uma fita, se vende qualquer coisa, ou se faz um voto, você paga tanto, que o seu marido vai, olha, pega esse envelope, coloca R$1.000 aqui, seu marido vai deixar bebida. Ele não vai deixar bebida, porque não é o dinheiro que transforma ninguém. É importante nós entendermos isso, porque senão alguém pode estar nos assistindo, alguém aqui pense: bispo, sabe, eu estou com um propósito, meu marido está bebendo muito, eu estou com um propósito, eu queria dar uma oferta para a igreja, bispo, de R$5.000, sabe, para o irmão orar, para o meu marido parar de beber. Sinto lhe informar, se você der uma oferta de 10 mil, de R$100.000 aqui na igreja, seu marido não vai parar de beber. Você pode dar em qualquer igreja do mundo, seu marido não vai parar de beber, porque não é isso que vai fazer alguém parar de beber. O que vai fazer o seu marido parar de beber é nós orarmos por ele, nós apresentarmos a palavra do Senhor para ele, a palavra que liberta, colocarmos a vida dele diante do Senhor em oração, sabe, acolhermos ele com a palavra, com o amor de Deus, com o amor cristão, trabalharmos a vida dele espiritualmente para que ele seja transformado, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta é a verdade, mas hoje o que a gente vê parece que em nome da fé tudo vale, tudo é possível. Agora, qual é o nosso relacionamento com Deus? É espiritual. Hoje não há amuleto, não há nenhum tipo de artifício que nós, no novo pacto, na nova aliança, no pacto de melhores e superiores promessas, vamos fazer ou vamos usar, né, para que os milagres aconteçam, para que as bênçãos aconteçam. Lá em João, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, Jesus já estava anunciando isso, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está dizendo: olha,
tudo que vocês estão vendo eu fazer aqui, vocês vão fazer coisas muito maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai, mas vocês vão ficar aqui dando continuidade a tudo aquilo que eu comecei. Olha o versículo 28 que diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes aconteça, para que quando acontecer, vós, disse-vos agora, antes, que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus está dizendo assim, gente, eu estou falando isso aqui, para quando acontecer, vocês entenderem o que eu falei. Eu estou anunciando que eu vou voltar para junto do Pai. Eu estou anunciando o que vai acontecer. Jesus já estava anunciando. Olha João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A grande questão e a grande pergunta que eu queria fazer à igreja é: o Espírito Consolador já veio ou ainda virá? Já veio. Lá em Pentecostes, lembra? Lá em Pentecostes estavam reunidos todos, de diversas línguas, pátrias e nações, e o Espírito Santo pela primeira vez então vem, toma a vida daquelas pessoas, e há uma coisa surpreendente, há fogo sobre a cabeça deles, e porque foi a primeira vez que o Espírito se manifesta, a primeira manifestação do Espírito Santo, e foi algo realmente muito sobrenatural, para que ficasse marcado que aquilo que Jesus havia falado se cumpriu. O grande problema é que hoje, ainda hoje, 2021 anos depois que esse episódio aconteceu, nós nos deparamos com um problema muito grave, porque as pessoas parecem que estão vivendo um período em que o Espírito Santo não habita nelas. Parece que a nossa relação com Deus é uma relação um tanto quanto superficial. Parece que para Deus operar um milagre, eu tenho que comprar alguma coisa, ou eu tenho que pagar um voto X, Y, Z. E a gente vê que as pessoas estão se apartando verdadeiramente de uma vida na fé. E o que eu quero que você compreenda hoje, que a nossa relação com Deus é na base da fé. Ou nós cremos ou nós não cremos. Se você crer, você vai ver um milagre na sua vida. Se você confessar a palavra de Deus diante de uma situação, você vai ver o resultado da tua palavra, da tua confissão, da fé. Não existe outra forma de nós nos relacionarmos com Deus. Existem muitas coisas que as pessoas inventam, introduzem, doutrinas de homens, coisas que são introduzidas e colocadas dentro da igreja evangélica, que com o passar dos anos se tornou um modo de vida, se tornou um estilo de vida do evangélico, se tornou um estilo de vida do cristão. Eu me recordo de um episódio que aconteceu comigo, uns anos atrás. Eu sempre gostei muito de assistir esses... como é o nome daquele que vende, amor? Esqueci o nome. É um programa americano, Caçadores de Relíquias. Caçadores de Relíquias. E as pessoas vão ali caçando relíquias. Tá? Um desses programas. E tem um que ele acontece em Las Vegas, que eles têm uma loja de penhor, onde você vai lá e vende um relógio, você vende uma arma, você vende o que você quiser, eles compram, eles avaliam desde um anel de um jogador famoso, uma camisa autografada, uma roupa, qualquer coisa eles compram lá e vendem. É uma loja de penhor. E aí, eu nunca me esqueço disso, que uma vez um senhor chegou lá e levou um relógio, e o rapaz olhou e disse: o relógio, se for original, ele vale R$500.000. E o rapaz disse: não, ele é original, ele era do meu avô, está na família há mais de 30 anos, é um relógio original, está 30 anos na família. E aí ele disse: ok, sem problema, você me dá alguns minutos, vou chamar um perito. Ele liga, vem um perito, o perito pega, olha o relógio, examina o relógio, vê o relógio, diz: olha, maravilhoso, que relógio lindo, um relógio desse vale R$500.000 e não sei o que lá. E o rapaz todo empolgado, ele diz: realmente, um relógio maravilhoso, pena que ele não é original. Se fosse original, valeria R$500.000.
Isso é uma réplica muito bem feita, vale uns $1.000, com certeza, porque foi muito bem feito, foi muito bem guardado. E o senhor deu pulo. Não, como pode? Não pode. Está na minha família há 30 anos. O fato de algo estar na sua vida há 30 anos, 40 ou 50, se é falso, não é depois de 30 anos vai virar legítimo. Não é porque é errado, depois de 30 anos, todo mundo falando a mesma coisa, que se tornou certo. Não, o certo, o errado é errado. E eu me recordo, por que eu lembro sempre desse episódio? Porque uma vez eu estava numa festa, num aniversário em São Paulo, a bispa lembra bem, estava um irmão, um abençoado próximo de mim, e eu sempre gostei muito de relógio. E eu olhei para o relógio dele e disse, que relógio lindo. E era um relógio muito bonito mesmo, ele falou, gostou do relógio? Aí ele tirou o relógio, disse, põe no teu braço. Eu tirei o relógio, pus no meu braço, disse, que belo de um relógio. Ele disse, é teu. Eu disse, não, mas não posso aceitar. Tirei e devolvi o relógio. Ele disse, não, o relógio é teu. Eu falei, não posso fazer isso. Eu falei, só fiz um elogio, o relógio é muito bonito, mas eu não vou pegar teu relógio, imagina que eu quero seu relógio. Mas doido para pegar o relógio. E eu falei, não vou pegar o relógio. Não, eu estou dando o relógio para o irmão, não me faça essa desfeita. Eu disse, bom, chamei minha esposa, falei, bem, o abençoado, só elogiei, ele está me oferecendo o relógio, está me dando o relógio. E ela disse, não pega. Eu disse, não pega. E eu peguei o relógio, ele insistiu tanto, e eu doido para ele não desistir de me dar, eu peguei o relógio, eu saí dali numa felicidade tremenda. E aquele relógio era um xodó, eu vinha para a igreja, na hora na ceia, eu punha ele no braço, eu falava, até que ele volte, eu punha aquele relógio, um baita de um relógio, era a coisa mais linda aquele relógio. Um dia o bendito do relógio deu um probleminha, e eu falei, vou buscar uma autorizada para levar o relógio. Fui levar o relógio. Quando eu chego com o bendito do relógio na loja, o rapaz olhou, eu falei, muito cuidado com o meu relógio. Ele deu risada. Eu falei, ele está preocupado. E ele mexeu, mexe daqui, mexe dali. Ele falou, o problema dessas réplicas, eu disse, réplica não, vai de reto, Satanás. Filho do capeta, diabo. Não, aqui não. Ele disse, não, é uma réplica. Não, réplica, esse relógio eu ganhei. Ele disse, não, mas é uma réplica. Eu falei, não pode ser uma réplica. E era um semi-original, diz a bispa. E ele me deu o relógio. E eu, na minha concepção, o relógio era o relógio. Mas o relógio não era o relógio. Era um semi-relógio. Então, eu passei aquele constrangimento. Eu falei, que situação. Aí ele mexeu lá, arrumou e tal. E o relógio ficou... Mas aí eu cheguei em casa, foi um desgosto tão grande, que eu tenho ele. Está lá até hoje, mas está aposentado. Agora eu só estou usando esse reloginho de plástico aqui, que fala com o telefone, me dá mensagem, me dá tudo, me fala quantos batimentos cardíacos eu tenho, me fala tudo e mais um pouco. Fala até dos vizinhos, o que está acontecendo na vida dos vizinhos, ele me fala. Isso é um espetáculo esse relógio aqui. Mas isso nunca me saiu da cabeça. Por que eu estou dando essa volta toda e contando essa história para vocês? O que isso tem a ver com o culto? O que tem a ver é que às vezes nós pegamos algo e valorizamos tanto alguma coisa, achamos que aquilo é a verdade absoluta, achamos que é aquilo que vai conduzir a nossa vida para um novo nível, para um novo patamar, e nós não nos apercebemos, não nos damos conta que na verdade aquilo é uma fantasia, é uma ilusão, é uma falsificação, ou é algo que alguém durante muito tempo vem ensinando e vem sido nutrido e não tem parte com a verdade. Então, o que eu quero que você entenda? O que ativa a minha e a sua fé? Porque durante muitos anos, eu estou dizendo de mim, eu sempre, estou no nosso ministério há muitos anos, mas eu sempre fui, no passado, gostava muito de um sapatinho de fogo, e até me dá um arrepio aqui agora, olha, quase que eu não me seguro aqui. E durante muitos anos, eu fiz tudo que os irmãos possam imaginar, em termos de campanha, de sobe-monte, vigília, tudo que vocês podem imaginar em nome da fé, atribuindo que com isso eu ia receber a bênção, a vitória.
entre tantas outras coisas. Chegávamos num culto, e quando alguém começava a falar, já começava a falar mais alto, começava a gritar, e todo mundo falava em línguas, e começava a pegar fogo. Eu falava, o culto foi uma bênção. O que foi pregado? Pouca palavra, mas quando o povo começou a falar em línguas, aquilo ali tomou conta, e o culto foi uma bênção. E a gente sempre vai atribuindo que o culto é uma bênção por conta de um movimento, ou de um barulho, porque nós falamos em línguas. Deixa eu te falar, o que ativa a minha e a sua fé não é esse movimento, não é essa questão da nossa carne ou do fervor da nossa carne. O que ativa a tua fé é a palavra de Deus. Então, você entra aqui às vezes cabisbaixo, desanimado, sem vontade, sem esperança, sem sonho, sem nada. Mas ao ouvir a palavra, a pregação da fé, a palavra de Deus tem que atear fogo no teu coração de tal forma que você saia daqui crendo que Deus vai responder a sua oração, que você saia daqui acreditando que o milagre vai acontecer na sua vida. Então, o que ativa, sabe, é mais ou menos assim, a pólvora, para que ela tenha a sua explosão, ela precisa do fogo, não é? Então, o que vai gerar esta combustão na sua fé é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, é preciso um envolvimento nosso com a palavra. É necessário que você esteja de posse da palavra. Por isso que eu comecei o culto falando, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu me envolvo com a palavra, a minha mente fica em alerta total com a minha fé, fica ativada. Então, quando vem um dardo inflamado do maligno, você rechaça. Quando vem uma palavra contrária, você não recebe. Quando algo se levanta contra a sua vida, você não se abate. Você fala, olha, se levantou, vai cair. A gente vê uma porção de crente desmoronando quando acontece um problema, porque a pessoa não sabe o que fazer e ela pega o telefone, eu vou ligar para o irmão fulano de tal, eu vou ligar para a irmã Batata, para ela orar por mim, porque ela ora e é batata quando ela ora. Então, porque a pessoa fica numa aflição, numa angústia, como se ela não tivesse o Espírito de Deus na vida dela. Como se o Todo-Poderoso, o Rei Eterno, Imortal, o Rei da Glória, não habitasse na sua vida, como se ela estivesse sozinha. Amados, a nossa segurança está naquele que habita em nós, porque maior é o que fez morada na sua vida. A palavra do Senhor diz que o teu corpo mortal, este vaso de barro, nele abriga a excelência de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada do Senhor, é sanctuarium do latim, abrigo de Deus, morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nas quatro paredes desse prédio. Deus habita em você. Você é a igreja verdadeira de Cristo. Você é a morada de Deus. Então nós precisamos saber disso. Por quê? Quando vem uma má notícia, quando vem uma mentira de Satanás, quando um dardo é lançado contra as nossas vidas, nós vamos agir como? Com as armas espirituais. O que acontece é que as pessoas estão fazendo uso das armas carnais. Desculpe o que eu vou dizer aqui, entenda pelo Espírito, amado, em nome de Jesus. Eu falei há poucos dias muito, não vou voltar a falar sobre esse assunto, porque eu não tenho tempo. Mas eu me recordo que, assim, minha mãe, como boa católica no passado, católica, apostólica, romana, boa espírita, gostava de uma mesa branca, de uma velinha preta, uma vela vermelha, não fazia mal para ninguém, né? Como toda boa católica que a minha mãe era, ela também era uma mãe de santo e mais umas coisinhas a mais. E quando alguém chegava lá na minha casa com um problema, falava com a minha mãe alguma coisa, minha mãe falava assim, não, olha, toma um banho de rosa, toma um banho de não sei o que lá. Não, isso aí é olho gordo, é um olho gordo que puseram em você. Você bota uma arruda atrás da orelha, você vai ver, a arruda depois de 3 dias, se ela secar, é porque é olho gordo. Eu fico imaginando uma arruda
qualquer coisa atrás da orelha depois de 3 dias vai secar que vai esturricar, né? E aí, hoje, a gente vê isso dentro da igreja evangélica. Se levantou um problema contra a minha vida, não, porque eu vou subir no monte, eu vou fazer um sacrifício, e eu vou lá. E a mesma coisa que as pessoas faziam, as nossas armas não são carnais. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia é o nosso exército, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Nós temos armas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, como que eu vou fazer isso? Como eu vou usar a minha autoridade espiritual? Como que eu vou vencer os levantes do inimigo contra a minha vida? Como que eu vou vencer os dardos que ele joga sobre a minha vida? Os pensamentos, pessoas energizadas por Satanás, pessoas que vêm para roubar, matar e destruir, pessoas que são usadas malignamente contra a minha vida. Como que eu vou lidar se eu não tenho armas carnais? Como que eu vou lidar com tudo isso? Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar quase todos os dardos inflamados. Não? Eita, então está errado aqui, peraí. Com o qual podereis apagar alguns dardos. Não. Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bispo, o que são os dardos inflamados do maligno? Então, vamos lá. Quais são esses dardos? A mentira, porque ele é o pai da mentira, e ele age com a mentira. Então, ele vai lançar dardos mentirosos contra a sua vida, seja contra a sua saúde, seja contra o seu casamento, seja contra a sua vida profissional, seja contra a sua vida financeira. Ele pode colocar alguém para te perturbar a beça na sua vida, em qualquer lugar. Ou quando você entra num consultório de um médico, ele diz, olha, isso é um problema sério, você vai ter que tomar esse remédio a vida toda, isso não tem cura. Isso é um dardo inflamado do maligno, é uma mentira do diabo. Porque a verdade, diz a palavra do Senhor, que na cruz do Calvário, pelas chagas de Cristo nós somos sarados. Então nós temos que começar a nos habituar a confessar a palavra, usar esse escudo da fé para nos defender. O escudo serve para defender e para atacar. Você defende e ataca, você defende e avança. Então como que eu vou fazer isso? Com a tua boca, com a tua confissão. Quando alguém vier dizer para você, não vai dar certo, porque talvez alguém vai dizer isso para você, não vai dar certo, você diz, eu não recebo esta palavra. Eu sei que o meu Redentor vive, eu confio no Senhor, a porta que Ele abre, ninguém fecha, Deus vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortuosos, destruindo as portas de bronze, as trancas de ferro. Você consegue entender? Nós temos uma arma e nós não usamos. Olha, amados, desculpa o que eu vou dizer, o povo de Deus usa a boca para fazer fofoca. Acontece qualquer coisa no meio evangélico, daqui a pouco está todo mundo falando, comentando, dando conta da vida dos outros. Tudo quanto é problema alheio de igreja, não sei que a igreja tal, aconteceu não sei o que lá, o pastor fulano de tal fez e aconteceu, está todo mundo dando conta da vida alheia. Mas quando vem um problema, não usa a boca para confessar a palavra, não declara o que a Bíblia diz. Então nós temos que aprender que a nossa boca é uma trombeta. E se ela não der o sonido certo, quem é que vai se preparar para a batalha? Quem é que vai vencer uma guerra? 1 Coríntios 14, 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha o que diz o versículo 9, igreja. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasseis ao ar. Então como que nós fazemos? Como que nós vamos agir? Hoje nós temos uma arma que não é uma arma carnal, é uma arma poderosa, é uma trombeta. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, igreja.
Sabe que cada palavra que você fala aqui tem um anjo ao seu lado ouvindo? Sabia que toda palavra que você fala, você vai dar conta dela? Tudo que sai da tua boca, você liga na terra, é ligado no céu. Você desliga na terra, é desligado no céu. A Bíblia diz que os anjos anelam a prescrutar o que sai da tua boca. Porque o único onisciente, onipresente e onipotente é Deus. A palavra não está ainda na tua boca, no teu coração, Deus já conhece. Os demais anjos, ninguém sabe. Então os anjos ficam ali aguardando o que sai da tua boca, a palavra que sai da tua boca. E aí às vezes você vê na boca de um filho de Deus só palavra de derrota. Ah, não vai dar certo, bem que eu sabia. Ah, eu já sabia, eu fui, mas eu sabia que não ia dar certo, por isso que não deu. Por isso que não deu, porque se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Se você não crer, o milagre não vai acontecer. Olha aqui, Mateus 18:18. Em verdade, vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, o mundo espiritual, ele não se move por sacrifícios. O mundo espiritual se move por aquilo que sai da tua boca. A confissão da palavra é o exercício da fé, é a fé em ação. A morte e a vida, ela está no poder da tua boca, diz a palavra de Deus em Provérbios 18, versículo de número 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a morte e a vida está no poder da língua, daquilo que você fala. Como que você tem usado a sua confissão? Como que você tem usado a sua boca? Sabe que a sua boca pode trazer vida para uma situação que está morta. Sabe que nós temos que nos habituar como filhos de Deus a ter uma boca com o sonido certo, uma trombeta, sabe, que tem um sonido certo, um sonido claro. Nós temos que nos habituar como filhos de Deus. Eu vejo as pessoas, sabe, há tanta confusão no meio da obra de Deus, cada um fala uma coisa, mas o que se tem que falar não se fala. Parece que a confissão da palavra é um pecado, parece que você confessar a palavra é prepotência e arrogância. Parece quando alguém diz assim: olha, isso não vai dar certo, você tem que abaixar a cabeça e falar: ah, é fulano? Não, porque fulano que falou é um especialista. Amado, louvado seja Deus se alguém é especialista, mas a última palavra na minha vida não vem de um especialista. A última palavra na minha e na sua vida vem da boca do Senhor. O sim e o amém na minha e na sua vida vem dele, porque eu respeito a medicina, mas a medicina é limitada. Às vezes você vê um médico dizendo assim: não tem jeito, não tem o que fazer, não tem solução, porque esgotou todas as possibilidades da medicina, às vezes para um tratamento. Mas e aí o que nós vamos fazer? Vamos invalidar a palavra? A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 3 dias, ele ressuscitou. A palavra de Deus nos mostra que há poder no nome de Jesus, que nós podemos fazer as obras que ele fez e ainda maiores. Só que parece que o povo de Deus hoje vive amedrontado, com medo, sabe, das coisas que estão aí fora. Nós não temos que nos atemorizar de más notícias, nós não temos que ter medo de nada, porque lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, alguém falou aqui, não sei se foi a bispa no domingo, seja qual for a doença, seja o Covid, já estava previsto, ela falou ontem na live, já estava previsto na cruz do Calvário a cura pelo sangue de Jesus. Ah, bispo, mas muitos morreram, muitos filhos de Deus morreram, porque era o tempo de Deus na vida deles, porque até os seus dias estão contados e determinados na palma das mãos do Senhor. Sabe, ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Nós não temos que viver com pânico, com medo, preocupados, aflitos, com a alma angustiada. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, pelo contrário, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Perto está o Senhor. O que nós precisamos? Nós precisamos usar a nossa boca. Então, o que eu queria, nesses 5 minutinhos que eu tenho aqui, fazer você compreender? Que nós não podemos retroceder na nossa confissão. Nós não podemos retroceder na nossa fé. Se algo está escrito na palavra, é para você crer.
Entenda, se está na Bíblia, você tem que acreditar. Se está na Bíblia, você tem que crer que é possível isso acontecer na sua vida. Por exemplo, Filipenses 4,19. Bispo, eu estou passando por um problema financeiro, é dificuldade, a coisa está difícil, não está fácil, essa crise afetou muita gente, afetou o meu negócio. Você tem que crer no que diz Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você tem que acreditar, Senhor, o Senhor vai suprir essa necessidade. Senhor, eu vou confiar em Ti. Senhor, eu estou nas Tuas mãos, se eu tiver que me reinventar, eu vou me reinventar. Se eu tiver que fazer outra coisa na vida, eu vou fazer, mas eu creio que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor não vai me deixar me faltar nada. O Senhor não é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Está escrito na Tua palavra, eu creio. Essa deve ser a nossa relação. Mas a gente parece que vive como um cordeirinho, sabe, com medo de tudo. Na minha vida não vai dar certo. Eu não sei, meu Deus do céu. Está tudo ruim, está tudo difícil. Amados, em nome de Jesus, mantenha firme a sua confissão. Em nome de Jesus, use a sua boca para confessar a palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é alguém que só se queixa, que só reclama, só vive buscando solução humana, lamento dizer, a palavra de Deus não está no teu coração. Se alguém que está aqui tem vivido assim, você só busca a solução humana, a palavra de Deus não está no teu coração. Você não está tendo uma boa relação com a palavra, e é bom que você mude isso. Alguém que está me assistindo pela internet, se você, diante de qualquer problema, você fica tentando arrumar uma solução humana, se a sua primeira solução não é colocar o seu joelho no chão, falar com Deus e orar, lamento dizer, seja você quem for, falo com propriedade e autoridade espiritual de Deus para a sua vida como profeta do Senhor. Você não tem uma boa relação com a palavra e é bom que você tenha, porque senão você vai viver uma vida capenga, uma vida fracassada, uma vida miserável, desculpe a expressão, é bíblica, porque você não é um ouvinte, um operoso praticante, é um ouvinte negligente. O grande problema hoje dentro da obra de Deus é esse, que as pessoas querem resolver. Tem um problema, conversa com alguém. Não, se eu fosse você, eu falava isso, fazia aquilo. Mas não receba conselho que não seja um conselho bíblico. Está passando por um problema, vai conversar com alguém. Não, se eu fosse você, eu falava lá, não sei o que lá, eu já batia uma ligação. Mas não serve para mim. Primeiro conselho, vamos orar, vamos colocar o joelhinho no chão, vamos falar com Deus para ver o que Deus vai dizer, para Deus vai sinalizar, para ver que porta Deus vai abrir, para ver que solução Deus vai dar. Porque solução humana tem na internet o dia inteiro, toda hora, se você quiser. Pega o seu celular, digita aí, como fazer carne cozida com rapadura, e já vai ter lá. Como preparar suco de limão com vinagre artificial de ameixa, de amora, com abacaxi e limão e morango. Vai ter lá. Qual é o problema quando alguém está com uma dor que sobe do dedinho do pé, passa pela unha, sobe pelo fio do cabelo, escapa pela gordura de não sei o que lá? Vai ter lá na internet. A internet tem tudo. Só que aí, a internet virou a Bíblia do povo de Deus. A internet virou, sabe, a palavra verdadeira no coração de muitos cristãos. A palavra verdadeira que sara, que cura, que liberta, que transforma e que tem que estar no teu coração para estar na tua boca é a palavra de Deus. Porque não adianta, se a palavra não estiver no teu coração, ela não vai sair na tua boca. E na hora do problema, você não vai ter um escudo para se defender. Hoje a gente vê um monte de crente que não tem um escudo. Mas eu sou crente. É crente, mas a palavra não está no coração. E se a palavra não está no coração, ela não sai da tua boca. E aí a gente vê a obra de Deus do jeito que está, a gente vê famílias do jeito que estão, a gente vê os problemas que não desaparecem. Amado, está com um problema? Começa a colocar a palavra de Deus em prática todo dia. Pega na mão do teu marido, pega na mão da tua esposa, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. A Bíblia diz, olha, está escrito aqui, ele não é filho do homem. Senhor, o Senhor não é filho do homem para que minta. Está escrito aqui na tua palavra. Senhor, o Senhor é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Estão querendo fechar meu comércio, estão querendo fechar minha loja. Fala para Deus. Mas não é na internet que você vai buscar resposta para a tua vida. Não é
conselho humano que você vai buscar solução para a tua vida. Conselho humano todo mundo tem. Aliás, todo mundo não. Vai para a internet, que onde tem mais conselho é na internet. Hoje a internet tem tudo. Mas a palavra, que é escudo, que derruba os dardos inflamados do inimigo, a palavra que cura, que transforma, que liberta, essa tem que estar no teu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer saber se alguém tem a palavra mesmo? Veja o que ela fala. Veja o que o indivíduo fala. Veja o que a pessoa fala. Bispo, por que o irmão está falando isso com tanta contundência? Porque eu preciso te orientar a ter como baluarte, como âncora da tua vida a palavra de Deus. Porque eu não posso vir aqui e enganar você. Hoje já fizemos o ofertório, todo mundo já deu dízimo, não, eu vou dar qualquer coisa aqui, vamos que vamos tocando a vida. Não, aqui não. Isso aqui não é esse lugar. Aqui eu quero ver você crescendo na graça e no conhecimento. Aqui você é uma árvore que vai dar fruto. Aqui você tem que vir aqui para a tua vida mudar, para você dar testemunho lá fora de que há um Deus neste lugar que sara, que cura, que liberta, que tira da pobreza, que tira da miséria, que tira das drogas, que tira da escassez, que sara o casamento, que cura câncer, que cura AIDS, que cura Covid. Você vai ser uma testemunha e um testemunho vivo de que há Deus neste lugar. Esta é a palavra que nós cremos, que nós pregamos aqui, e ela tem que fazer efeito na sua vida. Você está compreendendo o que o Espírito está falando? Nós temos que nos agarrar à palavra. Ora, diz Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo. Bispo, eu não vejo possibilidade humana disso acontecer. Eu não vejo, não precisa ver. Diga, eu preciso crer. Diga, eu não preciso ver. Você precisa crer, amado. Como é que eu vivo, bispo? Como é que vive no novo pacto, na nova aliança, bispo? Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, amado, o que é retroceder? É não usar a palavra, não confessar a palavra, não viver a palavra. Nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Agora nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para conservarmos a nossa alegria, para conservarmos a nossa esperança, para conservarmos a nossa identidade emocional intacta, a nossa alma. Então, quando nós enfrentamos algo que é maior do que nós, que está além do nosso controle, nós precisamos conhecer os recursos que nós temos, geradores de milagres. Vou dizer de novo, quando você enfrentar algo que é maior do que você, maior do que a sua capacidade, que está acima do seu controle, você precisa sacar do bom tesouro o que você tem. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Você tem que tirar do seu bom tesouro. Então nós temos que, nos voltar para Deus, nos voltar para a palavra, nos voltar para os ensinamentos bíblicos, porque você é nascido de Deus, você tem que vencer. Diga, eu nasci. Meu Deus do céu, até tomar água. Diga, eu nasci para vencer. Para vencer. Agora, como que eu vou vencer, bispo? Eu nasci para vencer, como é que eu vou vencer? 1 de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como? Esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. No meio das dificuldades, das desvantagens, das desigualdades, Deus honra e dá vitória através da fé nele. Bispo, a fé são obras humanas, são sacrifícios? Segundo aos Coríntios, Tito 1, 3, 5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, há um Espírito, que diz Paulo em 2 aos Coríntios, que dirige a nossa fé.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Qual é o espírito da fé, bispo? O espírito que move a fé, o espírito que dá vida à fé, o espírito que ativa a fé viva. É o espírito da fala. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé é confessar a palavra. O espírito da fé é confessar a palavra. Porque sem fé, diz Paulo aos Hebreus no capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, como que nós temos que viver, amados? Temos que viver por fé. Olha só o que diz Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é a fé? Paulo define em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza, você espera, porque você crê, é a convicção de fatos que você não vê. Eu queria te dar um conselho, nesses 30 segundos que eu tenho para encerrar o culto. Simples, básico e direto. Veio uma palavra contrária, rebate com a palavra de Deus. Veio uma má notícia, rebate com a palavra. Tem algo que você está vivendo aí, você não sabe como que você vai sair desse buraco, não sabe como que você vai sair daí? Ora, nós vimos um homem que estava em pecado contra Deus, lutando contra Deus. Deus disse: você vai para Nínive. Não vou, eu vou para Tarsis. Deus: vai para Nínive, rapaz. Não vou, não há quem me leve para lá. Comprou uma passagem, então, ele estava na barriga de um peixe, ia morrer. Ele ia morrer. Sabe o que aconteceu? Ele fez o quê? Do ventre do abismo ele orou. E Deus fez ele ser vomitado onde ele tinha que estar. Estava ali em pecado. Orou, Deus perdoou, colocou ele onde ele tinha que estar. O que eu quero dizer para vocês é que assim, a gente tem que entender que existem armas espirituais. Tem muita gente lutando com arma carnal. Tem muita gente querendo resolver um problema que só a oração e a confissão da palavra pode resolver. Querendo resolver com um jeitinho, não vai resolver. Não vai resolver. Tem gente querendo mudar uma situação usando artimanhas e artifícios humanos. Bacana. Você vai se enrolar num emaranhado de linha, de sei lá do que, mas não vai resolver. Tem pessoas que há anos estão patinando porque tem coisas que só se resolve com a oração da fé, com a confissão da palavra, com o coração transbordando da palavra de Deus. Porque tem coisa que se você dá um jeitinho humano aqui hoje, daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, vai vir a conta vai chegar para você. Porque foi obra humana, você pôs uma micha e abriu uma porta. Você abriu, não foi Deus quem abriu. Tem gente botando micha na porta e dando jeitinho. Só que chega um dia que a fatura vem. Chega um dia que a prestação de conta vem, ela chega. Porque Deus não está nisso. Deus não é glorificado quando nós damos um jeitinho. Deus é glorificado quando Ele age por intermédio da nossa oração, da nossa confissão, da nossa fé nele. A igreja consegue compreender o que o Espírito está falando? Então vamos parar em nome de Jesus, de querer resolver a coisa do nosso jeito, de achar que a gente tem que fazer, não, nós não somos nada. Quem abre porta e fecha a porta é Deus. Se Deus deu, amém. Se Deus tirou, amém também. Se Deus fez, amém. Se Deus não fez, amém. Porque com Deus nós nunca perdemos. Agora, se nós pertencemos a Deus, se nós cremos que Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único pelo qual se importa, o único nome, Jesus, que se importa pelo qual sejamos salvos, se nós acreditamos no Espírito Santo de Deus, se nós acreditamos que Ele é o Senhor, se nós acreditamos que o Espírito de Deus habita em nós, nós temos que agir segundo a palavra, em obediência, porque senão a conta chega, senão a gente toma decisões equivocadas, e aí a gente vê
quando Sara mocununou com Agar e com Abraão, e disse que estava fazendo a 8ª maravilha do mundo. E ela fez a 8ª maravilha do mundo, está aí até hoje a 8ª maravilha do mundo. Porque ela deu a escrava para o marido dormir para fazer um filho. Vai ser uma solução humana. Uma solução humana. Amado, vou dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus: não busque solução humana. Não busque jeitinho humano. Busque solução em Deus. Busque solução em Deus. Se Deus abriu, Deus abriu. Se Deus fechou, Deus fechou. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não deu, Deus não deu. Pronto, simples assim. Porque com Deus nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos. Então use a sua boca, a sua confissão, oração, sabe? Nós temos que voltar às nossas origens como povo de Deus. Sabe aquele povo que coloca o joelho no chão? O joelho no chão Deus ouve? Não, Deus ouve sentado, Deus ouve em qualquer lugar, em cima da bicicleta, lavando louça. O que eu estou dizendo pôr o seu joelho no chão é simbolizando um momento seu de realmente se render aos pés do Senhor. Deus ouve a nossa oração. E eu queria que você fizesse uma oração agora comigo, uma oração de dependência de Deus. Uma oração que você vai abrir seu coração dizendo: Senhor, não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, não é a minha suficiência, é o teu poder. Porque talvez tenha alguma coisa que está parado aí na tua vida, porque você está o tempo todo, minha amada, meu amado, sabe, tentando de alguma forma resolver, e você esqueceu que a arma da sua milícia não é carnal. Você esqueceu quem foi que já fez milagres na sua vida. Você esqueceu de quem já abriu portas que estavam fechadas. Quem foi que te abençoou quando nada parecia ser provável, ele abriu porta. Não se esqueça de quem Deus é. Não se esqueça das maravilhas do Senhor na sua vida. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos fazer essa oração. Pai, está escrito na tua palavra que uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu me atreveria a dizer que alguns confiam nas soluções práticas deste mundo, da internet, da sabedoria humana. Mas nós nos gloriamos no Senhor, Pai. Se alguém que pode abrir porta é o Senhor. Se alguém que pode tirar esta pessoa, Pai, deste calabouço, é o Senhor. Não foi estratégia humana que tirou José do calabouço. Não foi estratégia humana que deu livramento de morte a Paulo e Silas, a Pedro, quando estava preso. Não é estratégia humana que tira um homem depois de morto, depois de 4 dias. O Senhor está ali diante de Lázaro 4 dias depois e ele ressuscita. Sempre a tua palavra nos esclarece que é no teu nome, e agora nós estamos diante do Senhor dizendo: Pai, nos perdoa por tantas vezes que nós buscamos artifícios humanos, lógicos, fomos buscar conselhos no mundo, conselhos de pessoas que não têm Deus, conselhos de pessoas que nos trouxeram uma forma humana, racional, lógica de resolver um problema. Mas as nossas armas não são carnais. As nossas armas, Senhor, são espirituais. E eu quero aqui pedir nessa hora por esta família, por esta pessoa que me assiste pela internet, talvez alguém que já vem há um tempo, sabe, sem encontrar uma saída, Senhor. Talvez alguém que esteja dizendo: eu já bati em tantas portas, eu já procurei solução em tantos lugares, eu já falei com tantas pessoas que me prometeram ajuda, mas talvez agora esta filha, este filho, está se dando conta de que deixou o primeiro recurso por último, que esse problema já poderia ter sido sanado, que esta situação já poderia ter sido resolvida, se a postura antes fosse bíblica. Mas agora, Deus, aprove ao Senhor nos revelar esta palavra
E nós queremos sim, em nome de Jesus, nós queremos sim, em nome de Jesus, usar as armas que o Senhor nos deu, esta arma espiritual, a arma da fé. Nós não vamos, de maneira nenhuma, deixar de agir conforme está escrito na tua palavra, porque sabemos que ao sermos operosos praticantes da tua palavra, há uma promessa de sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. E eu sei que assim será conosco, em nome de Jesus. E você que precisa ver um milagre na tua vida, você que precisa ver algo surpreendente acontecendo, receba a resposta da tua oração, em nome de Jesus. Amém, amém.